Começou já? Olá, boa noite, graça e paz a todos. Estamos então entrando ao vivo aqui direto da nossa casa para poder realizar esse culto ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, recaia sobre cada família que nos acompanha. E é uma satisfação, um prazer, um grande privilégio poder estar aqui com vocês. Eu queria, então, antes de qualquer coisa, orar para a gente dar início a esse culto, tá bom? Então, quem for chegando aí é bem-vindo, fique à vontade para ir colocando o seu joinha, tá? Gente, quanto mais você der um curtir aí, eu sei que o culto não é uma apresentação, ou não é algo que deva ter esse tipo de, digamos assim, de tônica, né? Mas é para que o Facebook aumente a nossa banda e não haja falha na transmissão. Então, conto com vocês para isso, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse tempo tão precioso que o Senhor nos reserva para podermos te prestar culto, nós nos reunimos neste lugar, Senhor, com o nosso coração rendido diante do teu altar, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor abençoe cada família, onde eles estiverem, nas suas casas. Visita, Senhor, do mais velho ao mais novo. Ó Deus, aqueles que porventura não estiverem passando bem, não estiverem com a saúde em bom estado, que o Senhor esteja visitando, trazendo a sua cura, trazendo o seu alívio. Aqueles, meu Deus, que se encontram, quem sabe, aflitos, preocupados, Senhor, visita, trazendo, Senhor, paz, esperança, renovando o ânimo. Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, cada um, Senhor, possa receber uma porção especial da tua presença. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que tu és, Senhor, e por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, no nome santo de Jesus. Pai, eu te ainda algo, Senhor. Abrevie os dias para que nós possamos estar rapidamente, Senhor, nos reunindo novamente como igreja, em nosso lugar de culto. Nós sentimos falta dos irmãos e é tão bom celebrar ao Senhor juntamente com toda a igreja reunida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então louvar ao Senhor. Temos aí já alguns irmãos assistindo com a gente. O Ricardo, a Kelly, Deus abençoe vocês. Não sei, tenho alguma dificuldade, talvez tenha mais gente. Todos quantos estiverem conosco, Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja guardando o coração de cada um. Nós vamos louvar ao Senhor. Louve com a gente. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Senhor, muito obrigado. Pois eu sei que és aquele que me Tu és, Senhor, guarda, que nos guarda. me guarda. Louvado seja o teu santo nome. Em teus braços é o meu descanso. Em ti, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em ti, Senhor Jesus, é o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Obrigado, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o 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 meu descanso. Louvado seja Deus. Mestre, eu já não sei viver sem ti, pois o meu coração nasceu pra te servir. Mestre, sei que tu tens todo o poder, basta uma palavra tua pra vida acontecer. Oh Deus, poderoso, soberano, quero ouvir a tua voz, voz que cura e liberta, faz fluir tua vida
flui, Senhor. Mestre, eu já não sei viver sem ti, pois o meu coração nasceu pra te servir. Mestre, sei que tu tens todo o poder, basta uma palavra tua pra vida acontecer. Poderoso, soberano, quero ouvir a tua voz. Voz que cura e liberta, faz fluir tua vida em mim. Faz fluir, Senhor. Faz fluir tua vida em mim. Oh, aleluia. Faz fluir tua vida em mim, Jesus. Jesus, basta uma palavra tua, Jesus, basta uma palavra tua, Jesus, basta uma palavra tua, Jesus, poderoso, soberano, quero ouvir a tua voz. Voz que cura e liberta, faz fluir tua vida em mim. Faz fluir tua vida em mim. Faz fluir tua vida em mim. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos então, nesse instante, amados, passar a leitura e proclamação da palavra de Deus, e a todos que nos acompanham, a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E eu quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos até o versículo de número 9. Mas antes de fazer, enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você acessa o texto bíblico, eu quero orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, meu Deus, que nessa hora a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus, a tua palavra que é capaz de discernir as intenções do coração, a tua palavra venha produzir, Senhor, mudança, transformação, venha produzir vida, venha produzir, Senhor, aquilo que para, ó Deus, os teus servos está determinado pela tua maravilhosa bondade, Senhor, nessa noite. De forma, meu Deus, que ao receberem essa porção sejam edificados, fortalecidos, abençoados, e que, meu Deus, se sintam realmente, como diz o tema desta mensagem, Senhor,
com bom ânimo, com o seu ânimo recobrado, ó Deus, com a sua visão de fé fortalecida, porque estamos vivendo, Senhor, uma época em que a nossa fé precisa ser fortalecida. Sabemos, Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela tua palavra. Por isso, fala conosco, Senhor, porque pela tua palavra, Senhor, o nosso ouvir acontece. Ó Deus, e assim a nossa fé é ampliada, é fortalecida. No nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, então a gente quer fazer a leitura desse texto. Josué, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Que palavra boa, que palavra gostosa para nós nessa noite. Amados, eu estou assim, com o meu coração cheio de gratidão por podermos estar juntos nesse lugar. Eu sei que online a minha família está acompanhando, estão todos aqui nessa sala. Nós optamos hoje por fazer uma imagem mais direcionada na figura do pastor, que era para as pessoas não se dispersarem, né, ao visualizarem os demais e perderem um pouco a sua atenção. Então, por essa razão, a gente fez assim. E com esse coração desejoso de abençoar a sua vida, através dessa palavra, eu quero então começar essa mensagem dizendo que nós todos, irmãos, precisamos nesse tempo ter uma visão de fé, uma visão de esperança, uma visão de bom ânimo, porque o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está conosco. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de um momento especial vivido por Josué e que pode ser aplicado como uma luva para nós nos nossos dias. Ora, Josué estava diante de um grande desafio. Josué, ele estava recebendo de Deus uma grande incumbência. Ao chegar à margem da terra prometida, próximo da terra prometida, do lado de cá, vamos dizer assim, do Jordão, eles ainda não haviam atravessado o Jordão para a posse da terra. Eles estavam, então, a poucos momentos, a pouca distância da conquista da terra que o Senhor havia prometido dar aos filhos de Israel. Ora, essa conquista de Israel, queridos, era algo desafiador para Josué, uma vez que a multidão de pessoas que precisavam ser conduzidas àquele lugar era realmente um número enorme de pessoas que deveriam ocupar aquele lugar. Eu queria, antes de qualquer coisa, né, antes de falar qualquer coisa, eu queria fazer menção, eu estou me perdendo um pouquinho,
alguma dificuldade aqui de lidar com a eletrônica e mais o ambiente, tá bom, queridos? Se eu me atrapalhar um pouquinho, por favor, me perdoem. Mas o que a gente quer fazer aqui é o seguinte, mostrar para os irmãos algo de muito importante. Olha só, Moisés, então, ele vai com o povo de Israel até um determinado ponto. A partir desse ponto, é Josué quem é levantado por Deus para conduzi-los à entrada da terra prometida. Nisso nós já temos uma chave muito poderosa que eu já compartilhei com os irmãos em outras ocasiões, mas que eu quero registrar aqui também. Amados, por que foi que Moisés não entrou na terra prometida? Existe um significado muito grande, muito importante aqui. Moisés, ele representava a lei de Deus. Ele era o representante da lei por excelência. A figura de Moisés, ela estava completamente ligada a todo o significado da lei. Moisés, na condição de servo, foi aquele que foi usado por Deus para trazer aos filhos de Israel a lei. E, portanto, ele era uma figura de uma importância singular para aquele povo e para aquele momento também vivido por eles. Mas veja que interessante, nem Moisés e nem mesmo aquela geração que foi conduzida por Moisés até as margens do Jordão teve a oportunidade de adentrar na terra prometida. Nós temos estudado em nosso estudo bíblico e aprendido que Jesus ele faz uma relação, amados, muito importante entre a experiência de vida da lei vivida pelo povo judeu, pelo povo de Israel, e essa relação com os discípulos dele, de forma que nós entendemos em Cristo que a lei que é boa, que a lei que é a vontade de Deus, que a lei que é a expressão dessa vontade, em Cristo ela é atenuada do ponto de vista da implicação das consequências em havendo um não cumprimento dela, não é verdade? Porque nós não estamos mais presos aos ritos da lei, então a lei é atenuada, ela é aliviada. Agora, a lei ela é extremamente agravada no sentido de que ela se torna mais difícil de ser cumprida, e Jesus ele diz, né, lá nós estamos estudando isso no primeiro sermão de Jesus, o Sermão da Montanha, e ele usa aquela fórmula, né, para dizer assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, como que dizendo assim, olha, os antigos tinham uma prática em relação à lei, mas agora vocês terão uma outra prática, porque vocês vão conhecer o que está por detrás da letra. Vocês vão conhecer o que faz parte do espírito da lei. Então, os antigos diziam, não matarás, eu, porém, vos digo, se você soltar uma palavra ou lançar uma palavra de ódio contra alguém, você já está cometendo um homicídio, não é? Então Jesus vem agravar esse processo. Agora, o que isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo, amados? O que eu quero dizer para os irmãos é que a lei, ela não consegue levar ninguém para o céu. De forma que nós compreendemos que Moisés ele não pôde entrar porque ninguém que vive uma experiência religiosa rasa com Deus, uma experiência que está intimamente ligada com o cumprimento de determinados ritos prescritos na lei, essa pessoa não compreendeu a vontade de Deus. E essa vida religiosa inevitavelmente levará a pessoa a tropeços. E, portanto, aqueles que tropeçam em um pequeno mandamento, no menor dos mandamentos da lei, tropeçou na lei toda. Então, como é possível adentrar na terra prometida? Através de Josué. E o nome de Josué é o nome Jesus, Salvador. É ele, é Jesus quem faz com que o povo vá além da lei, que vá além do que a lei determinou, além do que a lei foi capaz de conduzir. A lei, ela serviu para conduzir o povo, né? O apóstolo Paulo fala que ela foi como um aio, como aquele que era um tutor, aquele que serviu para dar uma condição de o povo conhecer parte dessa vontade de Deus, que só vai ser revelada na sua plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos Jesus, queridos, então nós temos condição de entrar por meio da fé e da justiça de Deus, que foi operada plenamente nele, nós temos condição de entrar na terra prometida. Então, Josué é esse homem que recebe de Deus uma incumbência, e a semelhança de Jesus, amado, a semelhança do Senhor, que teve, assim, algo
difícil. A cruz não foi algo simples, a cruz não foi algo fácil de ser enfrentada por Jesus. Josué teve, na medida da sua proporção, um sentimento de dificuldade diante do desafio que lhe estava sendo colocado por Deus. Ele haveria de levar e conduzir aquele povo para além do Jordão. Ora, irmãos, ele começa recebendo de Deus a seguinte palavra: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tudo e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés havia morrido. A referência, o homem de Deus, aquele que tinha toda a autoridade sobre o povo, estava agora morto. E quem que precisava então assumir esse lugar, assumir esse posto? Josué. Josué é levantado por Deus em meio a essa situação. E aí o Senhor começa fazendo algo com Josué. E eu quero aqui então começar a aplicar esse texto na sua vida e na minha. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus para uma vida com Deus, para vivermos juntos de Deus, não é? Olha só, quando o Senhor chama Josué, a primeira coisa que ele faz, depois de mostrar os fatos, então o nosso Deus é um Deus que não trabalha com fantasias. O nosso Deus é um Deus que trabalha com a realidade. Amém? Então preste atenção nisso. Deus não estava falando para Josué o seguinte: olha, Josué, o Moisés ele foi dar uma volta, depois ele vem para te ajudar. Não, Moisés está morto, Josué. Esse era o fato. Então, os fatos nem sempre são simples de nós lidarmos com eles, mas eles são fatos, né? E eles estão diante de nós. E nem por isso Deus, por causa dos fatos, sendo bons ou ruins, deixou de ser Deus. Agora, olha que interessante o que o Senhor faz com Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi. Aleluia! A Moisés. Então, Deus, a primeira coisa que Deus faz depois de nos trazer, de nos desvendar os olhos para que possamos enxergar a realidade da vida, amados, é nos fazer recordar das promessas. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para o seu povo, para os seus filhos. Deus estava falando: Josué, olha, vem aí um tempo difícil, você vai ajudar esse povo, você vai ser o guia desse povo, você vai assumir o lugar de Moisés, mas você vai fazer isso porque eu vou dar a eles a terra, que todo lugar onde a planta dos pés desse povo tocar será dado a eles, porque eu havia prometido a Moisés, eu havia prometido isso aos pais deste povo. Então, Deus está trazendo agora uma recordação necessária a Josué das suas promessas. Irmãos, nós precisamos olhar para a realidade? Sim, precisamos. Precisamos conhecer a realidade que nos cerca. Precisamos saber da realidade que está à nossa volta. Precisamos. A realidade está aí e os irmãos estão alimentados com as informações a respeito da realidade. Mas agora que nós sabemos da realidade, não podemos nos esquecer que o nosso Deus continua no trono. E se ele continua no trono, é necessário que nós observemos que ele mantém firme as suas promessas para com o seu povo. As promessas que Deus tem na sua vida, as promessas que Deus tem na minha vida, todas elas hão de se cumprir para louvor da sua glória. Então, eu quero começar essa mensagem trazendo isso ao seu coração. Amado, Josué estava diante de um desafio enorme. Sim, é verdade. Nós não sabemos a dimensão do desafio que nos aguarda. Sim, também é verdade. Mas nós temos promessas da parte de Deus. E a maior de todas as promessas, nós vamos ainda chegar nela, é a promessa de que o Senhor não nos deixa sozinho. Nós não estamos perdidos nesse mundo, nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos lançados à própria sorte, nós não estamos aqui para fazer e realizar, e fazer e realizar com a força do nosso braço, não. Nós estamos onde nós estamos, na certeza de que Deus está conosco. Jesus disse e ele prometeu para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não foi de vez em quando, eis que estou convosco de vez em quando, eis que estou convosco quando eu tiver vontade, eis que estou convosco aos domingos, quando vocês se reúnem na igreja, eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Queridos, essa é a maior e melhor de todas as promessas que nós podemos ter da parte de Deus nos dias de hoje. O Senhor Deus está comigo, o Senhor Deus está com você. Amém? Então, olha só que coisa linda. E aí Deus não só cita a promessa, mas ele começa a dimensionar a grandeza da promessa para aquele povo, dizendo, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, irmã, Deus não te deixará, nem te desamparará. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Daniel, assim como ele foi com os profetas, assim como ele foi com o Senhor Jesus, assim como ele foi com os apóstolos, ele tem sido com a igreja, e ele é com você, e ele é comigo. Louvado seja Deus. Às vezes nós não conseguimos nos aperceber dessa verdade. E aí alguém diz assim, pastor, mas se Deus trouxe essa palavra a Josué, não é que era uma palavra necessária? É claro que sim. Veja, meu irmão, você já parou para pensar que Josué era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus? A Bíblia fala que quando Moisés ia para a tenda da congregação e a glória de Deus vinha sobre a tenda, olha que coisa interessante, queridos. Moisés saía da tenda e ia falar à congregação, ia falar ao povo, e Josué não se apartava da tenda, ele ficava ali. Ele ficava ali desfrutando da presença de Deus, ele ficava ali desfrutando da comunhão com o Senhor. Ele era ousado mais do que todos os demais, não é? Não é à toa que Deus deu a ele grandes coisas, não é à toa que Deus levantou Josué com um propósito tremendo, porque Josué aprendeu com Moisés a nutrir uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Amados, talvez a coisa que mais seja necessária nos nossos dias seja nós acordarmos, despertarmos, entendermos a necessidade que temos de comunhão com Deus. Eu e você precisamos estar apegados ao lugar da tenda da congregação, ao lugar da manifestação da glória de Deus, ao lugar onde Deus vem e fala, ao lugar onde Deus vem e toca. Sabe, irmãos, a gente serve um Deus que ele é todo poderoso. Eu tenho falado na igreja e eu sei que os irmãos têm compreendido essa verdade. Deus não é para que tenhamos o entendimento apenas na cabeça. Deus é para encher o nosso coração com o fogo da sua presença, com a chama do seu poder. Nós, na pessoa do Espírito, irmãos, precisamos aprender a sermos impelidos a realizar, a viver, a experimentar a vontade de Deus e a viver as suas promessas. Isso é algo tremendo. Quantas vezes nós estamos nos afastando da comunhão com Deus? Quantas vezes nós estamos nos afastando da presença de Deus, deixando de ter comunhão com Deus para ter comunhão com coisas que não têm nada a ver, com coisas de menor importância ou de importância nenhuma? E em meio às lutas, em meio às adversidades, a primeira coisa que nós fazemos é nos entristecer, nos abater e às vezes até blasfemar. E às vezes até murmurar, fazer como aquele povo que não entrou na terra fez, se lembrando das cebolas do Egito. Ah, mas lá no Egito é que era bom. Ah, lá no tempo da escravidão é que era bom. Ah, lá antigamente que era bom, hoje já não presta mais. Como hoje já não presta mais se Deus não nos abandonou? Talvez, se hoje esteja as coisas mais difíceis, é porque, em meio às dificuldades, o Senhor quer manifestar a sua glória e mostrar para mim e para você o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele não deixou o governo das coisas, não é? Veja, nós temos também falado, amados, só experimenta do milagre de ver o mar se acalmar aqueles que têm coragem de entrar no barco, aqueles que vão adiante e sabem que vem a tempestade. Às vezes nós olhamos para a tempestade, o que a gente faz? A gente pula do barco e sai nadando desesperado para a praia. Não quer enfrentar, não quer passar o problema com Jesus. Jesus está no barco, irmão. Atravessa o problema junto com ele, não é? Ele é fiel, ele tem poder para mandar parar o vento e o mar. Agora, é claro
nós precisamos confiar nele, porque o poder é todo dele. E na medida em que eu tenho minha comunhão com ele, e essa comunhão é firme, então e somente então eu posso viver essa verdade. De forma que eu posso, então, por conta dessa comunhão, receber de Deus promessas e desafios maiores. Eu sou desafiado a viver coisas maiores em Deus. Eu sou desafiado a dar passos mais distantes por causa dele. Ele me leva a lugares mais altos nele. Então, eu quero, assim, nesse início de mensagem, desafiar o seu coração. Querido, como tem sido a sua comunhão com Deus? Você tem se apegado com o Senhor? Você tem entendido que o nosso Deus é um Deus que não mascara a realidade? Que ele é um Deus que se faz presente na realidade de hoje, mas que, apesar de a realidade não trazer consigo uma boa cara, a realidade nem sempre é aquela que nós gostaríamos que fosse. Apesar disso, o nosso Deus, irmão e irmã, ele continua no controle e ele tem ele tem vivas as suas promessas, que são muitas para conosco. E das promessas que ele tem para conosco, a melhor delas, eu digo aos irmãos aqui nesta terra, é de que ele não nos deixará sozinhos. Nós caminhamos com ele, nós vivemos com ele, nós andamos com ele todos os dias. Aleluia! Isso é bom demais, caminhar com Jesus. E o Senhor diz para Josué, então, diante daquele desafio que estava sendo colocado diante dele: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Ele está dizendo: olha, Josué, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Meu irmão, minha irmã, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Acredite, o Senhor tem planos de paz para nós, o Senhor tem coisas grandes para nós. Eu não sei o que a sua cabeça foi capaz de desenhar em termos de cenário negativo diante dos fatos. Ah, pastor, mas é a realidade. A realidade é uma, as promessas são outras. A realidade é uma, Deus é outro, que governa e é Senhor sobre a realidade, e Ele muda a realidade se for assim necessário. E se Ele quiser que nós atravessemos os lugares mais profundos ou os vales mais tenebrosos, Ele estará ali comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é? Isso que dizia o salmista, ele não temeria. Por quê? Porque o Senhor estaria ali. A vara, o cajado do Senhor seria o seu consolo. Ele estaria presente, cuidando, guiando, conduzindo, abençoando. Deus não quer tirar a gente, queridos, do problema. Jesus falou assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Há um desejo no coração do Senhor Jesus que nós não vivamos a plenitude da maldade, mas a maldade nos cerca, o mal nos cerca. E nós vamos viver em parte estas coisas. Ser forte e corajoso. Em nome de Jesus, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Não desiste, irmão. Não deixa a sua cabeça entrar num loop. Tem gente que às vezes entra numa espiral mortífera. A pessoa está bem, ela está num patamar elevado, ela está vivendo uma vida de comunhão, ela está vivendo um tempo de paz, de alegria, ela está conseguindo nutrir as suas orações, o seu devocional, e de repente ela deixa que uma palavra maligna entre na mente dela, ela vai entrando numa espiral. Uma espiral descendente, e de repente ela está lá no fundo do poço nas suas emoções. Amados, é possível de nós estarmos no fundo do poço? É possível. Mas a palavra que Deus traz hoje, ela é como uma mão que te arranca desse lugar. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo em nome de Jesus. Tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. O Senhor está conosco. Assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué e ele é conosco também. Agindo Deus, quem impedirá? Não é? Nós cantamos, nós celebramos a Deus e dizemos: tudo posso em Deus que me fortalece. Cantamos músicas com este versículo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O posso todas as coisas naquele que me fortalece não é somente nas conquistas, amados, é também na adversidade. Eu sei que as adversidades vêm e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Louvado seja Deus, que me faz forte no tempo da adversidade. Não é? Então, amados, eu sei, fala assim: mas pastor, e se a coisa ficar ruim demais?
Deus continua sendo bom demais. Amém? Deus continua sendo bom demais. Ah, mas e se o desemprego? E se a falta de dinheiro? Deus continua sendo Deus, irmãos. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos, porque do contrário, toda palavra negativa, toda palavra de desânimo, toda palavra contrária vai ganhar força na nossa vida e vai abater a nossa alma. Será que é isso que Deus espera de mim e de você? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus quer que a gente testemunhe para as pessoas que nos cercam? Quando Josué entrou com aquele povo na terra, queridos, as nações, conforme viram aquele povo chegando, elas tremeram. Jericó se abalou. O povo não chegou lá com pau e pedra, ele só marchou. Ele só glorificou a Deus e as muralhas caíram. Por quê? Porque nós agimos pelo mundo espiritual, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E quando nós andamos por fé, queridos, não somos nós que temos que ter medo, são as circunstâncias que precisam se apavorar diante do nosso Deus. Aqueles povos temiam a chegada do povo de Deus. Por quê? Por causa do povo? Não, por causa do Deus daquele povo. O Deus de Israel, o Deus terrível, que quando entra e conquista, não há quem possa sustentar. Esse é o nosso Deus, irmãos. O braço dele é poderoso, é mais forte que o nosso braço, é mais forte que a nossa força. E ele pode todas as coisas. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa palavra precisa entrar no seu coração. E aqui eu quero mexer um pouquinho mais com você. Versículo 7 diz assim, olha só. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha só, amados, aqui nós entramos numa dimensão de importância que não somos nós quem damos, mas Deus dá. Preste atenção. Quem era Josué? Êxodo capítulo 33, versículo 11, fala que Josué era alguém que não se apartava da tenda da congregação. Alguém que ansiava por intimidade com Deus. Alguém que amava a Deus. Primeiro ponto. Então, esse homem, por amar tanto a Deus, Deus confiou a ele grandes coisas. Grandes coisas foram confiadas a Josué por amar tanto a Deus. Nós sabemos que Josué, juntamente com Caleb, foram os únicos dentre os espias que tiveram um bom olhar a respeito das promessas de Deus. Não foram pessimistas, não foram derrotistas, não foram coveiros enterrando sonhos, enterrando planos, enterrando promessas. Não, foram parteiros que trouxeram à luz, olha, Deus vai nos dar uma terra boa, Deus vai nos dar uma terra cheia tem tudo de bom lá, mana leite e mel naquela terra, o cacho de uva é enorme, nós não conseguimos carregar sozinho. Tremendo a visão de Josué e de Caleb, não como a dos demais. E aí, olha só, esse mesmo homem que tinha esse bom ânimo, esse mesmo homem que tinha essa alegria, esse mesmo homem que tinha essa boa visão, esse mesmo homem que amava a Deus, esse mesmo homem que era obediente a Moisés, preste atenção, era obediente a Moisés, era um homem singular, não tenha dúvida. Foi exortado por Deus. Foi exortado por Deus a não se desviar da lei que Moisés havia ordenado. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Sabe o que isso significa? Que por mais que a gente tenha, muitas vezes, um tempo nesses dias, pastor, mas eu louvo 3 hinos por dia. Eu escuto louvor o dia inteiro. Pastor, mas eu oro tanto. Ótimo, continue fazendo isso. Parabéns, irmão, está indo num bom caminho. Mas eu preciso te dizer, não se aparte do livro desta lei. Não adianta, amados. Hoje nós estamos vendo uma quantidade imensa de pessoas, de cristãos sobre a face da terra,
pessoas que estão fracas, enfermas, pessoas que estão cheias de sofismas, pessoas que estão cheias de enganos. Sabe por quê? Porque não tem base nas Escrituras, porque são fracas no conhecimento da verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Não conhecem ou não reconhecem Jesus Cristo como Senhor como deveriam, porque não lhes foi apresentado o evangelho da salvação como deveria ter sido apresentado. E aí vivem uma vida espiritualizada num ambiente ou num mundo, eu diria, contemporâneo, num mundo onde as pessoas têm uma ansiedade, uma expectativa pela espiritualidade, mas não conhecem a verdade. Estão distantes da palavra. Então, meus irmãos, olha só, em alguma ocasião, alguém perguntou a um homem de Deus: o que é mais importante, a leitura bíblica ou a oração? E a resposta daquele homem de Deus foi: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a direita? Entende? Então, o que é mais importante na vida do cristão? Ser apaixonado por Deus, querer estar na tenda da congregação, viver uma vida de intimidade nesse sentido? Ou uma vida de leitura da palavra? As duas coisas precisam andar juntas. As duas coisas são necessárias. Sabe como que eu e você vamos vencer as adversidades desses dias, queridos? Orando, estando próximos, unidos com Deus, na pessoa do Espírito Santo, vivendo uma vida de intimidade com Ele? Sim, verdade. Mas também conhecendo, devorando, se alimentando, comendo dessa palavra que é a verdade. Não é? A palavra de Deus nos santifica, queridos. A palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus nos fortalece, nos alimenta, nos abençoa. A palavra de Deus, ela comunica a vontade de Deus aos nossos corações. A palavra de Deus nos acrescenta em fé. Quanta gente está distante da palavra de Deus? Quanta gente, às vezes a gente está aqui lendo, né, na expectativa de que esteja todo mundo acompanhando, muitas vezes, achando que todo mundo está por dentro da história de Josué. E às vezes a pessoa não teve ainda a oportunidade de ler o livro de Josué. Não teve a oportunidade de ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Entende, irmãos? Então, Deus ele está dizendo para Josué o seguinte: não se aparte desses livros, seja forte, corajoso, mas obedeça tudo aquilo que está escrito. O que Deus está falando para nós é o seguinte: olha, você deve nutrir, né, parafraseando aqui o texto, todas as demais coisas, Josué, você é uma bênção, mas não se esquece de ter a Bíblia como o alvo, ou como sendo teu guia, como sendo aquela bússola que te conduz à vontade de Deus. É pela palavra de Deus, queridos, que nós nos aproximamos e somos aperfeiçoados por Deus e alcançamos a estatura da perfeita varonilidade. Deus fala aos nossos corações pela sua palavra. Então, eu não acredito que cristãos possam viver uma vida distante de Deus. Eu não acredito que cristãos possam viver uma vida afastados da palavra de Deus e serem bem-sucedidos. Não há. Não há, irmãos. Ah, mas e a misericórdia de Deus não alcança? Sim, a misericórdia de Deus às vezes alcança. Mas que vida miserável, não é? Puxa vida, Jesus nos salvou para que vivêssemos longe dele? Jesus nos salvou para que nós disséssemos não ao discipulado? Jesus nos salvou para que nós falássemos assim: olha, quando ele nos chama, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que a gente fala assim: olha, eu quero ir após o Senhor, mas eu quero ir só no momento da eternidade? Queridos, isso é graça barata. A graça verdadeira, ela nos impele a seguirmos o Senhor, a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e caminharmos após o Mestre. Jesus é a nossa referência. E Jesus, queridos, ele é a semelhança de Josué que fez o povo entrar. Josué aqui é um tipo de Cristo, não é? Ele é alguém que vai exemplificar o que Cristo fez na sua totalidade, na sua plenitude. Quer dizer, a vida de Josué é um exemplo de uma forma micro. Ele pega um povo e confere a esse povo a terra prometida. Jesus, ele é o Senhor de toda a terra, e todos quantos se achegam ao Pai porque creram no poderoso sangue que ele verteu na cruz do Calvário,
foram justificados por ele por meio da fé, então a esse povo ele conduz à eternidade junto com o Pai. Há uma Canaã celestial para mim e para você. Há uma Canaã celestial reservada para nós. Irmãos, não pense vocês, às vezes a gente tem uma visão romântica das Escrituras. A gente lê a Bíblia das crianças. A gente lê Noé fazendo a arca lá todo feliz e os bichinhos entrando tudo contente, né, dentro da arca. Queridos, foi a maior matança. O povo morreu. O povo foi afogado. Só sobrou Noé e a família dele. Não é? Quando a gente olha para Josué, a gente vê Josué muitas vezes feliz, conquistando Canaã, como se tudo fosse tranquilo. Foram guerras e mais guerras. O que isso deve falar ao nosso coração? Até que chegue o tempo, queridos, pleno, nós temos que continuar lutando pela vida, lutando com as armas certas. Nós não pegamos mais em espadas, nós não pegamos mais em armas, nós lutamos com as armas espirituais que o Senhor nos muniu. Eu e você devemos lutar com estas armas. Nós devemos conquistar aquilo que tem preparado para nós, sim, queridos. Jesus já nos garantiu a entrada na terra, é verdade. Mas veja que ao entrar na terra, a terra ela é conquistada por meio de esforço do povo. Há uma porção do povo a ser realizada. Jesus nos salvou? Salvou. Estamos salvos. Agora, não é porque estamos salvos que a gente não precisa fazer mais nada. Em relação à salvação, já está feito. Ele já nos confiou isso na cruz. Mas nós precisamos viver para Ele. E viver para Ele é a grande testemunho de que a verdade da salvação alcançou o nosso coração. Porque se a gente não vive para Ele, se eu ignoro a vontade dEle, se eu deixo de fazer a vontade dEle, significa que essa salvação não chegou no meu coração. Não chegou na minha vida. Eu ainda não fui salvo. Posso até ser um simpatizante da igreja evangélica, mas disso, ser simpatizante da igreja evangélica, para ser um filho de Deus, há uma distância imensa, queridos. Há uma distância enorme. Quem salva não é a igreja, quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é o Senhor, não é? Então que Deus, assim, esteja falando essa palavra ao seu coração. E, para a gente terminar, versículo 8 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, existe uma situação condicional aqui. Quando que o caminho de Josué seria bem-sucedido? Quando ele fosse obediente ao livro da lei, por observar o livro da lei, depois de estudá-lo de dia e de noite. Em outras palavras, queridos, a palavra de Deus ela precisa ser íntima nossa, de forma que a gente não é guiado pelos nossos impulsos. As pessoas hoje em dia elas são guiadas pelos próprios impulsos, por aquilo que a sua carne orienta, pelos prazeres que elas desejam, anseiam. Por isso elas são guiadas. Elas buscam fama, elas buscam prazer, elas buscam sucesso, elas buscam riquezas. Não é verdade? E eu quero dizer para vocês assim, olha, e como é a vida do cristão? A vida do cristão é em submissão à vontade do Senhor Jesus. Jesus disse assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus? Faça a vontade de Deus. Mas como eu faço a vontade de Deus? Conhecendo a palavra. É possível fazer a vontade de Deus sem conhecer a palavra? A vontade de Deus é a palavra, queridos. Se nós nos afastamos da palavra, nós nos afastamos da vontade de Deus. Se nós vivemos em conformidade com as Escrituras, então nós somos bem-sucedidos em tudo quanto nós fazemos. Que Deus fale ao teu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo das circunstâncias. Tem bom ânimo. Mais uma vez eu digo a você, tem bom ânimo. O Senhor está conosco. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. O Senhor está com a IPI Betel, o Senhor está com a IPI do Brasil, o Senhor está com os cristãos, todos os cristãos, os nossos irmãos das diversas denominações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Senhor está com o seu povo. Agora, nós vamos viver as maravilhas de Deus na medida em que nós ousarmos caminhar por fé.
Diz a palavra de Deus, nos últimos dias o meu justo viverá por fé. Precisa ter fé. A pessoa fala assim, não, mas eu tenho dinheiro. Você pode até ter dinheiro na conta, mas sem fé você não aguenta, irmão. Você sucumbe à pressão. Você pode estar com uma situação financeira resolvida, mas sem fé você sucumbe à pressão de todas as notícias, de todas essas coisas. Quanta gente não está aguentando o baque, não é verdade? Então, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, vamos nos apegar com o Senhor. Vamos olhar para a vida de Josué como um modelo para imitarmos. Essa semana nós falávamos de Elias, hoje nós queremos falar de Josué. Vamos imitar esses grandes homens do passado. Não é? Josué era um homem que se apegou à tenda da congregação. Josué foi um homem que teve o cuidado de fazer tudo conforme a vontade de Deus e ocupou o lugar de Moisés. Sabe o que mais esse texto me fala, queridos? Jesus ele diz, aquele que crê, obras ainda maiores fará. A igreja ocupa o lugar de Cristo, de certa forma. Não é? A igreja ela vem como sucessora. É claro, não, a igreja não está sozinho, não, a igreja não faz o que quer, não, a igreja não age pelos seus impulsos. A igreja ela é movida pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus nos deu a honra de sermos coparticipantes desse mistério. Isso é tremendo. Você e eu somos chamados para algo de poderoso na terra, na história. Nós vamos ser aqueles que vão ver Jesus voltando em glória, amados. Não é pouca coisa, não. Fica firme, tem bom ânimo, ser forte, corajoso, se apega com Deus, se apega com a palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus, assim, abençoe a sua vida, que você receba essa mensagem como uma mensagem da parte de Deus. Eu espero que dessa vez a nossa comunicação, a nossa transmissão tenha sido mais bem sucedida. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor. E aí eu tenho mais um aviso para trazer aos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa hora nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença, e essa palavra, Senhor, que nos traz bom ânimo, chegou ao nosso coração, para que nós possamos, Senhor, abrir o nosso entendimento e compreender que a maior das promessas, ela se cumpre pelo fato de que o Senhor não nos deixou sozinhos. Nós não estamos à mercê, Senhor, da própria sorte. Nós estamos guardados por Ti, Senhor. O Senhor está conosco e isto é um presente, um privilégio. Senhor, o Senhor não é Deus que oculta a realidade, mas o Senhor é Deus que nos faz conhecer as adversidades, as agruras da triste realidade do mundo presente, mas ainda assim, Senhor, o Senhor tem planos de paz, ainda assim o Senhor tem promessas maravilhosas para a nossa vida, ainda assim o Senhor quer que nós acreditemos e nos apeguemos mais e mais com a Tua santa vontade. Por isso eu quero te pedir, meu Deus, que em nome de Jesus, nessa hora, o Senhor visite as famílias da nossa igreja, visite esses irmãos que estão acompanhando esse vídeo, meu Deus, que cada família seja agora abençoada, que haja um despertamento, Senhor, por uma busca de conhecimento da verdade. A Tua palavra é a verdade. Santifica o Teu povo, Senhor, na verdade, que é a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, Senhor, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Senhor, ninguém pode ver o Senhor se não viver uma vida de santificação, e a santificação se dá por meio da Tua palavra. Deus amado, sustenta o Teu povo, Senhor. Se alguém, ó Deus, entre nós que está, Senhor, abatido, que entrou nesse processo dessa espiral, Senhor, derrotista, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa levante esse irmão, essa irmã agora, que tire esse irmão desse lamaçal, desse poço de desânimo, dessa angústia, dessa aflição, dessa depressão, meu Deus, levanta o Teu filho, Senhor, com o Teu poder e com a Tua força, Pai, para que eles sejam fortes no Senhor, para louvor da Tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro abençoando a nossa igreja, oro abençoando esse povo, Pai, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém, amém. Vamos louvar mais uma vez, amados, em nome de Jesus. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a Obrigado, Senhor. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Glórias a ti, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, Tu és grande, Senhor. é o Senhor em quem nós temos. Oh, Deus maravilhoso. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Teu amor é infinito. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu queria, antes da gente encerrar o nosso culto, eu queria só deixar alguns avisos a todos. Nós ainda não tivemos nenhuma direção por parte da diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil para retomarmos as nossas atividades. Eu estou aguardando que isso aconteça. Eu não quero ser achado em desobediência, apesar de entender que talvez já o tempo para essa quarentena já é mais que o suficiente, não é? Espero que em Deus que liberem o trabalho do povo para essa semana, né? O Senhor há de pôr as mãos para que isso aconteça, e tão logo nós tenhamos essa liberação, a gente informa a igreja, né? Amanhã cedo, às 8h30 da manhã, eu tenho uma reunião com os pastores do nosso presbitério, nós vamos certamente conversar um pouco sobre isso. Caso o nosso presbitério tenha alguma
posição diferente da Assembleia Geral, por alguma razão que lhes foi dada, né? Eu vou ficar sabendo, e aí a gente vai estar informando a igreja para a gente retomar os nossos trabalhos lá no nosso pavilhão, tá bom? Estou com bastante saudade dos irmãos, eu espero que no próximo domingo a gente já possa estar juntos, né? É o domingo de celebração da Santa Ceia, e certamente, se não acontecer no próximo domingo e for no outro, a Santa Ceia vai acontecer, porque no próximo encontro nós precisamos celebrar a comunhão, né? Tem feito muita falta tudo isso, e nós estamos aí a 2 domingos apenas da Páscoa, né? Está chegando uma festividade bastante importante para a vida da igreja. Então, estejamos todos preparando os nossos corações para esse tempo tão precioso também, tá bom? Então, queridos, Deus abençoe vocês. Caso alguém tenha alguma coisa, eu vi aqui que os irmãos participaram, tá aí a Dida, a Michele, o Dalto, o Ricardo, tem até, tem o meu tio Saul, tá por aqui, a minha tia Selma, o Loredil, o Juju, meu tio Juarez, muito querido, povo de longe, o Juarez é lá da Bahia, o Saul e a Selma são de São Paulo. Obrigado, meus tios queridos, louvo a Deus pela vida de vocês, obrigado por estar acompanhando com a gente esse momento. E o povo da nossa igreja, tá aí, ó, o Marlon, a Paty, a Joyce, a Salete, a Kelly. Gente, Deus abençoe, que gostoso é poder estar juntos, ainda que fisicamente separados, mas com o coração perto, né? Deus é bom. Então, é isso aí. Eu quero, nesse instante, abençoar os irmãos para a gente encerrar o culto e a gente vai encerrar a transmissão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos que se encontram nos seus lares, espalhados por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou com saudade da igreja, saudade de vocês, saudade da família também. Meus tios, um beijo para vocês todos. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês.